Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria essa blasfêmia? Será que você já blasfemou e você não pode ser mais perdoado por Deus porque você blasfemou? Vamos discutir isso e como é que nós identificamos se uma pessoa blasfemou ou não contra o Espírito Santo. Então vamos para o texto bíblico, para quem não conhece o texto, rapidamente entendermos o contexto. Mateus 6, 12, 22 diz assim: Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava. Não é este o filho de Davi? Aqui no caso atribuindo ao Messias. A multidão achava que ele poderia ser o Messias. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. E pulando para o final do texto, diz assim: Portanto, eu vos digo, toda blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, gente, o contexto é basicamente os fariseus. Jesus ele fazia vários milagres, várias curas, e os fariseus começaram a dizer que Jesus, mesmo com evidências claras de que seria atos de bondade, porque estava expulsando o demônio, as pessoas estavam melhorando de fato, estavam em paz com Deus. Mesmo com tudo isso, os fariseus resolveram dizer que Jesus estava fazendo isso através e pelos demônios e por Beelzebul. E no final do texto, Jesus ele responde, que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, que era o que os fariseus estavam fazendo, não seria perdoado de maneira nenhuma. Mas o que seria a blasfêmia nesse contexto em que nós estamos lendo aqui? Existem duas visões principais sobre a blasfêmia. A primeira é a de atribuição e a segunda é a de persistência. A primeira de atribuição diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria você atribuir ao diabo aquilo que Deus fez. Ou seja, nesse caso aí, Jesus ele estava curando através do Espírito Santo e estava sendo considerado como se ele estivesse curando através do diabo e dos demônios. A segunda visão é a visão da persistência, ou seja, existem pessoas que persistem em não acreditar em Deus e em Jesus e no Espírito Santo, mesmo com evidências claras. E como o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme fala João, se o homem rejeita continuamente ao Espírito Santo, que é o único meio de convencer o homem de qualquer situação, já que o homem não pode ser convencido por ele mesmo, é a graça preveniente, é Deus atuando primeiramente para que o homem possa se converter ou não, ouvir a voz do Espírito Santo ou não. Mas se o homem rejeita continuamente essa voz, o coração dele vai ficando mais duro, a ponto de ele não conseguir ouvir mais a voz do Espírito Santo. E se ele não consegue ouvir mais a voz do Espírito Santo, logo, o único meio que ele tinha de ser salvo foi bloqueado. Então, por isso que seria a blasfêmia, segundo essa visão, porque a pessoa rejeita tanto a voz de Deus, mesmo sendo uma voz clara, que ela acaba não conseguindo mais ouvir a voz de Deus, e com isso ela não consegue mais ser salva. Então essa visão é a visão da persistência, ou seja, a pessoa que tem uma consciência cauterizada, conforme Paulo fala lá em Timóteo, na carta para Timóteo, em que a pessoa ela deixa de ser sensível à voz de Deus e aos meios pelo qual Deus pode salvar, e com isso ela não pode mais ser salva porque todas as evidências suficientes que o Espírito Santo dá, ela rejeitou todas e ficou completamente sem meios de salvação. Agora, eu não concordo exatamente com nenhuma das duas diretamente.
Primeiro porque, embora o primeiro fale de atribuição, o primeiro fale sobre você dizer que que algo que Deus fez foi o diabo que fez. Se fosse isso, quantas pessoas são que não eram cristãs e que viam, por exemplo, movimentos pentecostais de fato, como falar em línguas, e atribuíam isso como se fosse algo do diabo? Quantas pessoas, até na Bíblia mesmo, a gente vê as pessoas achando que os discípulos estariam bêbados por estarem falando em línguas? Quantas vezes também uma pregação, ou Deus fala com a pessoa e ela critica a pregação, ou ela diz que, ou ela atribui aquilo ao diabo, ou Deus realmente cura ali no pessoal, Deus transforma a pessoa e ela diz que é o diabo que está escravizando. Quantas pessoas não fazem isso e depois se convertem e veem que tudo aquilo que ela estava dizendo não é real de fato? Então isso acontece com muita gente. Acontece com muita gente. E se isso realmente fosse a blasfêmia contra o Espírito Santo, basicamente nenhuma dessas pessoas que criticou ações do Espírito Santo ou ações de Deus e que disse que era do diabo poderia ser cristã e se converter ao Evangelho, porque ela não teria como. Então, nesse caso aí, a gente vê muitas pessoas que se arrependeram, se transformaram e que agora são novas pessoas e se arrependem do que fizeram. Então, a pessoa não poderia ser salva mesmo entregando a sua vida a Jesus. Então, a gente não vê que é isso. Agora, a segunda visão também não me parece ser a visão mais certa também. Por quê? Porque o texto não está nem falando sobre persistência. Está falando de atribuição e está falando do contexto em que os fariseus diziam que aquilo que Jesus fazia era do diabo. Não tem nada no texto mostrando que seria uma rejeição contínua ali, que seria a blasfêmia. Então, como é que a gente resolve isso? Na verdade, nenhuma das duas estão certas sozinhas. Na minha visão, essas duas coisas combinadas é que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, como é que seria essa blasfêmia? A pessoa, ela rejeita primeiramente, continuamente a Deus, só que ela rejeita tanto e fica com a consciência cauterizada a ponto de começar a atribuir aquilo que é de Deus ao diabo. E quando chega nesse ponto, não há mais volta. Então, é as duas coisas combinadas. Se você só atribui, você não está blasfemando, porque pessoas se convertem depois de atribuir coisas que são de Deus ao diabo. As pessoas podem se converter e mudar de vida. Mas também não é só uma rejeição contínua, porque tem gente que rejeitou muito tempo e depois se converte ao Evangelho. Então as duas coisas combinadas é que fazem isso. A pessoa ela rejeita, até o ponto de ter a consciência cauterizada e chega num ponto tão grave que ela também começa a zombar das coisas que são de Deus e do Espírito Santo. Então a cegueira ela chega a um ponto tão grande que foi o ponto dos fariseus, que eles estavam não só rejeitando, mas também atribuindo coisas que são claramente de Deus ao diabo. Então são as duas coisas conjuntas que são essa blasfêmia contra o Espírito Santo, pelo menos na minha visão. Mas tem essas duas outras visões que também vocês podem acreditar caso queiram. Mas eu acho que você acreditar na rejeição contínua ao Espírito Santo como a blasfêmia, eu acho menos danoso do que o da atribuição. E para fechar esse vídeo eu queria falar sobre isso. Porque tem muita gente que faz besteira por aí, que não é coisa de Deus, que se esconde através disso. Diz que se a pessoa estiver criticando ela e as ações dela, a pessoa ela vai estar blasfemando contra o Espírito Santo. Sendo que a pessoa realmente está fazendo uma maluquice. Então, já viu aqueles vídeos da unção do pica-pau? Essas seitas neopentecostais que começam a subir pelas paredes, coisas que não tem nada a ver na Bíblia, e que até usam da fé, por exemplo, para dizer que teve uma visão que deveria dormir com várias mulheres, ferindo vários princípios bíblicos. E aí se esconde, não, você não pode me criticar, porque você estaria atribuindo e você poderia estar blasfemando contra o Espírito Santo. Então se esconde para que as pessoas tenham medo de criticar e elas possam fazer aquilo que elas quiserem, alegando que está sendo guiada pelo Espírito Santo. E eu posso dizer aqui que isso é besteira, essas pessoas fazem isso. Isso é contra o Evangelho. Isso é uma vergonha. Inclusive, muitas pessoas acabam não seguindo o Evangelho por causa dessas besteiras que acontecem
em nome de Deus. Então, não acreditem nisso. Vocês podem criticar. Inclusive, é o papel do professor, e próprio Paulo recomenda que quando acontecer esses falsos profetas, quando acontecer essas situações heréticas contra a Bíblia, você deve criticar e não apoiar veementemente. Não é para você tolerar isso. É para você se indignar, porque isso está ferindo princípios bíblicos e está levando pessoas a não seguirem o Evangelho. Então, essa questão da atribuição puramente, não tenham medo de criticar. Agora, claro que a crítica deve ser sábia, deve ser numa tonalidade certa, e claro que é caso e caso, né? Se você, por exemplo, vê uma cura, você não vai atribuir, claro, dependendo do contexto, ao diabo. Pode ser que realmente a pessoa tenha sido curada pela fé dela. Então, assim, é tomando cuidado, mas coisas que são claramente antibíblicas, você pode criticar à vontade, não tenha medo. Porque se você tem esse medo até de blasfemar, e se você tem aquele sentimento de que será que eu blasfemei, isso já é um indicativo que você não blasfemou. Porque quem blasfema não sente peso na consciência. Quem blasfema não fica com medo de ter blasfemado. A pessoa que blasfema, ela é convicta de que aquilo que ela fez está certo e acabou. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é uma rejeição contínua e uma atribuição às coisas que são de Deus, e atribui isso ao diabo. Então, se você tem um sentimento, se você tem dúvida quanto a se você já blasfemou ou não, saiba que você não blasfemou. Porque esse sentimento de dúvida não viria de uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo. Então pode ficar tranquilo. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um gostei. E se inscreve no canal. É a maneira de me incentivar a continuar produzindo vídeo aqui para o YouTube. Até os próximos vídeos e até logo. Tchau, tchau.